Sério, o Harold é uma das pessoas mais idiotas que já apareceram em toda a obra. Não é possível que ele ache que o que ele está fazendo é correto. Shanks realmente é um vilão? O que ele estava fazendo lá com os Cavaleiros Sagrados? Mais uma das lendas sobre o Loki sendo desmistificada. A gente descobriu com quem ele conversava no Dendemushi e até o Barba Negra está metido nesse rolo. Quer saber o que aconteceu no capítulo 1167 de One Piece? Fica aqui que eu vou te explicar tudinho no review do capítulo. Fala galera, tudo bem? Trazendo aqui o review, do capítulo 1167 do mangá de One Piece. E a gente precisa falar alguns pontos que foram esclarecedores nesse capítulo. Mas antes, confere se você é inscrito no canal, já deixa o like para ajudar a fortalecer o canal. E comenta aí se as baboseiras que eu vou dizer aqui têm um mínimo de fundamento. O capítulo começa há 33 anos atrás, com a gente vendo alguns boatos rolando ali depois da queda dos Piratas Rocks. E a gente já começa com o quadro mais importante do capítulo, porque se você não percebeu esse pequeno detalhe, ele estava lá. Sim, o Panda Man. Agora, deixando as brincadeiras de lado, uma coisa que ficou confirmada nesse capítulo é que o Harold, ele estava atacando piratas dentro de uma névoa, fazendo um serviço para a marinha. E a gente vê isso nos quadros seguintes e nas páginas seguintes. Mas na primeira página já fica claro que o Harold não é a coisa que fica na névoa lá do Triângulo Florian, ou Florian Triangle. Aquela silhueta misteriosa, ou aquelas três silhuetas misteriosas gigantescas, ainda são um mistério. Mas o Harold ali, ele estava atacando piratas, que estavam navegando no Novo Mundo e também na Grande Linha. E esses boatos começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Ninguém sabia exatamente o que acontecia, mas sabia que era uma figura misteriosa, gigantesca e humanoide. Isso fica claro. Preciso dizer que o Harold é extremamente grande, porque a gente vê ele destruindo um navio como se não fosse nada, mas a espada dele é maior do que o próprio navio que ele estava destruindo. Enquanto isso, os piratas que se separaram após God Valley continuaram a ascender, e ao longo das próximas décadas, cada um deles atingiria o ápice para se tornar a face da sua geração. A maioria desses piratas simplesmente lutavam por territórios, enquanto um bando ultrapassou todos os outros e conquistou um feito há tempos dito como impossível. Eles navegaram o mundo inteiro. Cara, essa página é sensacional porque ela continua mostrando pra gente a linha do tempo e como ela estava, ali. Após a queda, a gente vê um Kaido em ascensão. Ele provavelmente não era tido como um Yonko naquela época, porque também não tinha essa nomenclatura. Mas os piratas de grande destaque eram Gold Roger, Chique o Leão Dourado, Big Mom e o Barba Branca. E assim, é sempre sensacional a gente ver esses quadros do passado com esses flashbacks, porque a gente consegue traçar paralelos com os dias atuais. Porque parece que após toda a grande queda de piratas, a gente tem um ápice e uma geração de novos piratas impulsionados por esses acontecimentos. A gente teve a ascensão desses piratas que eu acabei de citar, Big Mom, Chique, Gold Roger, Edward Newgate. Todos esses piratas ascenderam após a queda do Rocks. Anos depois, praticamente 10 anos após, 15 anos após isso, a gente teve a queda do Gold Roger, que deu início à grande Era dos Piratas. E aí, com a queda dele, a gente teve vários piratas infames se tornando o centro das atenções. O próprio Shanks, a gente tem o Mihawk ali, que era um caçador de marinheiros, mas vem ali nessa leva. Praticamente todos os Shichibukais também ascenderam mais ou menos após a queda do Gold Roger. E obviamente o nosso protagonista Luffy, que também zarpou por causa da tripulação do Rei dos Piratas. E por fim a gente tem a última grande queda, que foi a do Barba Branca. Com a queda do Barba Branca, a gente teve novos piratas de fato ascendendo ali, a pior geração, todos os supernovas, o Barba Negra,
todo mundo começou a explodir, né? Tivemos aí 4 piratas neo-imperadores, vamos dizer assim, né? Ou novos imperadores, que são o Luffy, Kid e Lau. E a gente tem o Barba Negra ali, que assumiu o posto de Yonkou, mas é meio nebuloso ainda, porque ele não tinha um nível de força tão alto quanto dos outros Yonkous, mas ele fazia exatamente aquilo que os Yonkous da antiga geração faziam. Todos ascenderam lutando por territórios. Então a gente vê que esse ciclo fica se repetindo, né, através dos tempos. E provavelmente, se a gente for buscar antes disso, sempre vai ter uma pessoa de destaque que faleceu e teve essa vontade herdada para mais pessoas. E uma coisa que eu sempre reparo quando a gente tem esses flashbacks da tripulação do Gold Roger é quando aquele ovo vai aparecer no barco dele. Porque nesse capítulo, pelo menos quando ele aparece ali, né, comemorando, quando é dito lá que ele deu a volta ao mundo, né, não tem um ovo ali, ou pelo menos não está visível no Oro Jackson. A marinha, logo após ali a morte do Gold Roger e a grande era dos piratas, com muitos piratas saindo para navegar, ela tomou algumas medidas e começou a recrutar gigantes, o que aparentemente era um estigma para eles, eles não podiam fazer isso. Mas depois das relações que o Harold firmou com o governo mundial por debaixo dos panos, aparentemente esse vínculo deu certo para a marinha, né? Nas páginas seguintes, a gente vê o Harold sendo convidado para ir até a terra sagrada de Mary Joyce, ou Mary Joyce. E aqui a gente confirma uma outra teoria que já tinha sido dita alguns capítulos atrás, que é a marca no braço do Shanks. A gente vê a mesma marca no braço do Harold e os Goroseis estão explicando para ele. E a gente tem também uma outra teoria que foi confirmada nesse capítulo. Existem sim níveis para os pactos feitos com o Imu, ou com o Deus, né? Porque ali não foi dito exatamente o nome dele, mas a gente imagina que seja o Imu, né? Não tem outra pessoa. A não ser que o Imu seja só um receptáculo para ser a voz direta do Deus. O que eu não acredito. Mas pode ser, né? A gente tá vendo ali toda essa relação de mundos, que a gente vai chegar lá, né? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Existem 3 tipos de marca. A marca nível 1, que é a marca que o Harold e o Shanks tinham, um contrato de águas rasas. O Harold se torna com essa marca uma lâmina de Deus, o braço direito dos cavaleiros de Deus. E esse é o primeiro nível. O segundo nível, né, ou a segunda marca, é um contrato de águas profundas, que provavelmente são as marcas que os cavaleiros de Deus têm. E por fim, o terceiro nível dos contratos é o contrato do mar abissal, que provavelmente são os contratos que os Gorosei têm. E por que eu digo isso? Porque logo em seguida é dito pra gente que são apenas 13 pessoas no mundo que têm esses 2 contratos, o de águas profundas e os de águas abissais. Ou seja, se você contabilizar 5 Goroseis e os 8 cavaleiros sagrados, que é mais ou menos o que a gente vê na silhueta que o Dragon presencia, então bateria certinho, né? 5 com 8 dariam 13 contratos profundos e abissais. E agora aqui a gente parte para o ponto da teoria, né? Porque não foi confirmado, mas aparentemente, né, por tudo que a gente viu até agora, o contrato de águas rasas só serve para teletransportar o usuário, né? Ser conjurado ali onde o Imu quiser. Então, se o Imu tiver ali um selo naquele país, ele consegue teletransportar e convocar todas as lâminas de Deus, assim como os cavaleiros e os Gorosei. O segundo nível, que são os contratos de águas profundas, são os contratos firmados com os cavaleiros sagrados. Esses já têm um plus, porque eles são imortais, né? Mas no caso da imortalidade deles ali, é algo mais como uma super regeneração, porque eles envelhecem e aparentemente podem sim ser mortos. E por fim,
o terceiro e último contrato que a gente tem são o dos Goroseis, o contrato de águas abissais. Esse é o contrato de nível mais alto. Ele aparentemente deixa a pessoa imortal, imune ao tempo. Eles parecem que não envelhecem. Eles ficam no status de como se estivesse parado no tempo. Eles também têm a super regeneração. E aqui vem uma teoria, que também não foi confirmada, que esses Goroseis, né, as pessoas que firmam o contrato abissal, eles não só, né, como todos os outros, permitem que o Imu habite eles ali, né, controle eles, possua eles, como também ganham aquelas transformações yokais que a gente viu, porque aquilo aparentemente não é uma Akuma no Mi. Então eles ganham aquelas formas bizarras de animais estranhos. E sério, cara, o Harold é um idiota, né? Porque fica claro quando o Saturno tá conversando com ele, o Harold pergunta todo empolgado se Elbaf vai poder fazer parte, né, do governo ali, e o Saturno responde com praticamente desdém, ironia, né? Claro, Harold, naturalmente, Harold, claro, sim, sabe? De uma forma bem escrota, mas o Harold, cego, não conseguiu perceber isso, né? Que pena. E eu digo que pena porque eu fico olhando pro Harold e eu fico pensando como o Shebeck tá reagindo, vendo tudo isso lá da onde ele esteja, no paraíso ou sei lá onde. Parecendo aquele meme do Mike do Breaking Bad. A gente tinha um plano bem feito, a gente tinha o Newgate, a gente tinha o clã Dave e você estragou tudo. Esse é o Shebeck olhando pro Harold. Tínhamos um plano bem feito, seu miserável idiota. Tínhamos o Fring, um laboratório. Nós tínhamos tudo funcionando perfeitamente. Era perfeito, mas não. Você tinha que estragar tudo. Você, seu orgulho e seu ego. A gente, um pouco mais pra frente, nas páginas seguintes, a gente vê um Garlian um pouco mais velho já, sendo mostrado como o capitão dos Cavaleiros Sagrados, numa terra que ainda não tinha sido apresentada pra gente, que é a morada dos Cavaleiros de Deus, Xangará, que provavelmente faz ali uma referência a Shangri-La, que é um conto, né, místico, enfim, alguma mitologia sobre um local onde as pessoas iam para descansar, né, isolado do mundo, o paraíso utópico, para relaxar e ficar afastado do mundo externo. E a estética desse local é muito interessante porque ela parece com as ruínas abandonadas que a gente tem com a estética de Shandora lá em Skypiea. E Skypiea novamente sendo importante, cara. Eu não sei como as pessoas não gostam desse ar. Mas se você vê a estética ali, né, dos castelos, das construções que a gente tem, a arquitetura bruta daquilo que a gente vê é muito parecida as duas. E o nome é muito parecido, né? Xangara e Xandora. Provavelmente podem ser até cidades que eram irmãs e foram separadas, né? Na página seguinte a gente tem ali uma conversa muito interessante do Harold com o Jamon, o Neptune, o rei da Ilha dos Homens Peixes. O Harold está todo feliz, ele diz ali que não ria assim há muito tempo, conversando sobre o Loki e sobre a futura princesa que iria nascer, que o Neptuno já sabia que ela teria os poderes de Poseidon, né? Porque ele viu numa previsão, mas ele queria juntar a Shira Hoshi com o Loki. Será que o Netuno sabia de algo mais? Lá atrás, no flashback do Gold Roger, a gente vê um diálogo muito interessante dos Reis dos Mares, que eles estão dizendo que os dois soberanos iriam se encontrar. Um deles nasceria daqui 20 anos e o outro estava em mar distante. Isso faz muito sentido, porque se de fato o Netuno sabia do Loki, sabia dos poderes da Poseidon, e ele estava querendo juntar os dois, né? Ele já tinha ali uma dica do que estava acontecendo, porque ele tinha ali a Madame Charlie, que fazia ali as previsões para ele, e até então ela nunca tinha errado. Então provavelmente ela já tinha falado sobre essa profecia dos dois soberanos, e por isso ele queria juntar os dois. O que também faz a gente confirmar mais uma teoria que a gente já tinha feito, que é que a moça, né, a pessoa que o Loki conversa no Dendemushi, é
a Shirahoshi. A primeira vez que a gente vê eles conversando, se não me falha a memória, é no capítulo 1134. O Loki tá ali conversando, falando com a moça, e ele fala que se tivesse acontecido com ele tinha destruído tudo. Provavelmente era uma referência ao que aconteceu com a mãe da Shirahoshi. Ela devia estar contando ali o que aconteceu, e o Loki foi lá e, sendo bem Loki, né, ele fala que destruiria tudo. Mas ele faz referência a esse nome moça, que é como o Gold Roger tinha chamado a futura princesa sereia, e o próprio Harold chama ali a princesa sereia de moça, que é peluda, felpuda, fofinha em japonês. Mas eles usam esse nome. E o próprio Dendemushi, se você olhar bem ali, ele tem uma cara de Netuno, né? Ele tem uma barba assim, e a gente sabe que os Dendemushi eles têm essa característica. Se você olhar bem, você vai dar uma notada que parece sim ser ele. E a gente também tem ali, um pouco antes do flashback começar, a moça ligando para falar com o Loki. Só que ele estava no momento que ele não podia, ele estava coitado ali recebendo os tratamentos. E ele fala para ela falar baixinho, mas ela fala que é uma coisa muito importante. E a gente sabe que o Caribou, né, que saiu de Wano, tinha a informação de que a Shirahoshi era uma arma ancestral. Então, de duas uma, ou o Imu começou a agir porque ele queria de fato matar a Shirahoshi já, ou o Barba Negra começou a agir e está indo atrás da Shirahoshi. Então a gente pode ter ali um confronto do Loki tendo um motivo para sair de Elbaf com a tripulação do Chapéu de Palha para ir resgatar a Shirahoshi, porque o Luffy é a pessoa que ajudou a Shirahoshi, e o Loki vai descobrir isso mais pra frente e vai querer embarcar para ajudar a Shirahoshi e vai acabar ficando na tripulação. Passando um pouco mais pra frente, a gente vê um dos primeiros motivos ali, né, ou um dos possíveis motivos para que o governo mundial tenha encerrado o seu pacto com Elbaf e com o Harold, que é a permissão que o Harold dá para o Sal voltar para Elbaf e, pior, abrir uma escola onde ele ia contar a história que é proibida no mundo. Então esse pode ter sido um dos motivos para o governo ali ter começado, no caso o governo Uemu, ter possuído Harold e ele ter sido morto. E aqui a gente tem um ponto que assim me deixa um pouco confuso ainda com o que o Oda está tentando nos mostrar, que é o fato do Shanks aparecer ajudando o Fisher Tiger. Calma, que não é a ajuda em si que me preocupa, é o que acontece depois. E o Shanks ali, ele usa de um haki e uma habilidade muito refinada na hora de soltar o Fisher Tiger, porque no primeiro quadro ele corta as algemas do Fisher Tiger no meio, e se vocês repararem no quadrinho do lado, as algemas também quebram, não só a corrente no meio, como as algemas nos punhos, elas quebram. Então provavelmente ele deve ter cortado no meio e depois usado ali um haki, alguma coisa assim imbuída para estourar, igual o Luffy faz, o próprio Rayleigh faz para salvar a Kame. Isso é extremamente interessante, né? Porque a gente tem a confirmação ali de que o Shanks, ali com aquela idade, né, há 15 anos atrás, já era extremamente poderoso. Cara, e a gente tem um problema aqui nas próximas páginas, que eu fiquei um pouco confuso, eu não vou negar. Porque o Harold, ele fica ali com a sensação de já ter visto o Shanks, né? E fica a dúvida. Ele fala que também teve essa sensação quando viu o Shamrock pela primeira vez. Será que ele tem essa dúvida porque ele já tinha visto o Shanks no navio do Gold Roger? Ou será que ele tem essa sensação porque o Shanks lembra, e o Shanks e o Shamrock lembram o Shebeck de alguma forma? Lembre-se que o Shanks e o Shamrock nasceram em God Valley, com uma nativa de God Valley, e a gente sabe que o Barba Negra e o Shebeck são de God Valley. Então a gente tem essas opções, né? Ou é só essa percepção de já ter visto o Shanks na tripulação do Gold Roger, ou ele pode estar tendo esse sentimento de que conhece porque são parentes do Shebeck. E cara, é sério, o Shanks atuando ali é uma das piores coisas que a gente já viu, né? Ele atua muito mal. Mas aqui a gente fica um pouco confuso. O Shanks estava ali somente para buscar informações porque aparentemente
é só isso, né? Mas como que as pessoas não conseguiram perceber isso? Tudo bem que eles são extremamente arrogantes, esses cavaleiros, né? Os Tenryubitos ali. Mas ele foi lá, ele salvou o Fisher Tiger. Ele vai lá buscar informações, provavelmente sobre a fruta do Nika. Porque logo depois desse incidente, né? Porque são 15 anos atrás, a gente tem a confirmação ali que ele consegue a fruta há 14 anos atrás. E depois ele vai para o mar. Cara, é tudo muito estranho, né? Então, mas provavelmente ele deve ter conseguido ali a fruta do Luffy. E aí meio que depois que a fruta escolheu ali o seu herdeiro, o Shanks pôde fazer o que ele queria, né? Porque o papel dele pro plano que estava sendo traçado ali desde o Gold Roger foi cumprido. E a gente nota ali que ele tem os ferimentos que são recentes, né? O Shamrock fala para ele tratar antes de começar a treinar e tudo mais. O que me leva a crer que a gente pode traçar aqui uma teoria, né? Talvez uma das missões que o Shanks tenha feito como Cavaleiro Sagrado tenha sido executar ou pegar informações do Barba Negra, né? Porque quando o Shanks fala que o Barba Negra deixou aquela cicatriz nele, ele fala que ele não estava de guarda baixa. Ou seja, ele estava atrás do Barba Negra. Eu não acho que faz sentido ele estar navegando pelo mar com a roupa dos Cavaleiros Sagrados e o Barba Negra viu, lembrou do que aconteceu em God Valley e atacou ele na surdina. Porque ele estava de guarda alta. Então eu acho mais provável que o governo mundial tenha incumbido ele de ir atrás do Barba Negra para poder voltar para a Terra Sagrada. Porque ele tinha deixado de ser um nobre, porque ele andou com piratas. E a forma que os Goroseis decidiram para ele pagar pelos seus pecados era ir atrás do último Dave, né? Que era o Barba Negra. E aqui a gente chega nos momentos finais do capítulo. Nós vemos que a Ida, né, a mãe do Hairudin e a mãe adotiva do Loki, está doente. Descobrimos que ela está envenenada, né? O médico ali fica falando que tem que chamar o Harold para ele trazer um médico de fora, mas a Ida sempre recusa. Ela não queria atrapalhar os planos do Harold. E aqui a gente tem o segundo possível motivo para o Harold ter quebrado ali o pacto com o governo mundial e o Imu ter assumido o corpo dele. O Hairudin vai para o mar nessa época. Então ele vira um pirata, o que faz o Harold ter que acabar com ele, porque era o que o Harold fazia para o governo mundial. Mas provavelmente o Harold deve ter recusado isso, porque o Hairudin, ele só não queria ficar lá porque ele não tinha lugar em Elbaf. As pessoas não gostavam dele porque ele era um estrangeiro, um híbrido, enfim. Então ele só decidiu ir pro mar sem fazer mal a ninguém. E o Harold sabia que o Hairudin nunca ia fazer mal a ninguém. Ele não era um gigante que queria destruir vilas. Ele provavelmente só chegava, conversava com as pessoas, só que no mundo de One Piece você é proibido de navegar livremente pelos mares. Então faz isso dele um pirata. A gente vê toda a tripulação dele ali com a Gerd, o Road. Então o governo mundial deve ter mandado o Harold acabar com a vida do próprio filho, de forma injusta. E o Harold percebeu isso e falou que não ia fazer. Então pode ser isso que aconteceu. E no final, galera, a gente tem um capítulo ali, um encerramento de capítulo extremamente satisfatório para mim. Porque o Loki é um dos personagens que eu tenho mais gostado ali em Elbaf. Porque ele tem um retrato dos Mugiwaras, né? Ele é incompreendido por todos. Ele me lembra até um pouco o Zoro quando entrou na tripulação, né? Ele é difamado, chamado de monstro por todo mundo. Falam que ele é uma pessoa ruim, que ele é um assassino. Mas mais uma das coisas que atribuíram a ele como uma coisa ruim acabou sendo uma coisa boa, né? Porque ele foi lá e destruiu, queimou a vila, né? Toda que ele nasceu, porque as pessoas daquela vila tinham envenenado a sua mãe adotiva, né? A única mãe que ele teve de verdade. Então ele foi lá e acabou com todo mundo. Não é o certo a se fazer, né? Ainda mais que o pai dele pregava a paz, mas tem um bom motivo. E sinceramente, essas páginas ali finais ficaram extremamente épicas. E chegamos ao fim do capítulo. Sério, eu ainda estou em choque com tudo que aconteceu, porque o Harold é muito idiota. Eu não acredito nisso ainda, que eles poderiam ter salvado o mundo ali se o Harold tivesse ajudado o Shebeck. A gente não tem essa certeza, mas o Shebeck tinha muita confiança nisso. E provavelmente tudo que o Shebeck queria vai estar relacionado ao Loki e não ao Harold. O Shebeck também deve ter errado nas proporções ali de tempo. Bom, mais uma vez, se você curtiu, deixa o seu like aqui,
Também comenta aqui se você gostou, o que você achou. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.